E começa hoje e segue até quarta em Brasília a marcha em defesa dos municípios. Os prefeitos do Rio Grande do Norte confirmaram a participação da redação ao vivo. Quem traz as informações para a gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, 140 prefeitos aqui do estado confirmaram presença. A mobilização deste ano defende mudanças no Pacto Federativo, como a melhor distribuição dos recursos entre os 3 entes federativos. A União concentra a maior parte da receita do país, cerca de 60%, enquanto estados têm 25% e municípios, em média, 15%. A reforma política também será tema da marcha. A abertura do evento está prevista para logo mais às 9 horas da manhã e deve contar com a presença da presidente Dilma Rousseff e dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha. Está na pauta de discussões ainda a distribuição igualitária dos royalties do petróleo. A questão será exigida por meio de um abaixo-assinado. Depois, como petição, ele será entregue para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A matéria dos royalties depende de uma decisão do STF. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte já havia solicitado a redistribuição dos royalties, com o objetivo de alavancar as receitas e gerar investimentos nas cidades. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânio, essa marcha vai ter força mesmo para tanta reivindicação? Não é a primeira, não será a última, mas a gente não tem visto resultados, não. O Brasil é um dos países que mais arrecada, uma arrecadação tributária aí de mais de 40%. E tem entre taxas, contribuições e impostos mais de 60%. O principal arrecadador é o governo federal. E na redistribuição do que ele arrecada, do que principalmente em termos de impostos ele arrecada, através do Fundo de Participação, o governo federal fica com 60%, os estados, no Fundo de Participação dos estados, com 24% do arrecadado e as prefeituras com os 16% restantes. A gente tem visto nesses últimos 10, 15 anos, essas marchas ficando cada vez mais frequentes, sem que resultados em termos de mudanças nessa estrutura sejam apresentados. É possível que agora, com esse ajuste fiscal, com essas mudanças, alguma coisa possa ser alterada no Congresso, fazendo uma pressão junto a deputados federais e senadores, porque a depender do governo federal, a gente viu as medidas aí da sexta-feira, com um corte orçamentário de 69 bilhões e 900 milhões de reais. É improvável que o governo federal, que não está conseguindo honrar os compromissos e dar continuidade a um orçamento normal, se o governo federal não está conseguindo, imagine como é que está a situação dos governos estaduais e principalmente desses municípios. Algo diferente tem que ser feito, e esse algo diferente não tem sido apresentado. Não é apenas pedindo para melhorar a distribuição do Fundo de Participação com um índice mais elevado para os municípios. Não é apenas isso, não. É estabelecer, nesses mais de 5.500 municípios brasileiros, pelo menos 4.000 municípios são de porte pequeno, porte médio, e eles precisam estabelecer um modelo. Porque nessas marchas a gente vê prefeitos que não tem nem como pagar a folha de pessoal. Mas a gente vê alguns prefeitos que, com o mesmo perfil econômico de municípios e com a mesma população, eles nem vão a essas marchas porque estão aí flanando numa boa. É preciso estabelecer um modelo administrativo, um modelo de percentual em relação à população para ver quais são as obras e as atividades dessas prefeituras. A gente vê prefeituras enxutas com a quantidade muito reduzida de secretarias, e a gente vê prefeituras aí com uma quantidade muito elevada de secretarias e de cargos comissionados. A gente sabe disso, é uma crise de modelo. É uma crise de modelo tanto para os municípios como para os estados, e agora a gente está vendo, por conta dessas mudanças que estão sendo realizadas, a mudança também de modelo no governo federal. A crise está braba e atinge principalmente os municípios. Vamos ver se nessa marcha algo de diferente aconteça.